Olá pessoal, de boa? Esse é o videocast CBN Carreiras. A partir de hoje, todas as segundas-feiras do mês de setembro, vamos trazer assuntos que envolvem o mercado de trabalho. A inovação no trabalho é o primeiro assunto que a gente vai trazer hoje. E para falar sobre o assunto, a gente vai receber o professor Tiago Marques. Até já puxei a colinha aqui porque o currículo do homem é extenso. Ele é doutor em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e atua como diretor de marketing e Customer Experience da Zucchetti, que é uma multinacional italiana da área de tecnologia presente em mais de 50 países. Já trabalhou em vários locais, prestou consultoria, Google, Facebook, Airbnb, é professor com MBA e pós-graduação pelo Senac e também já atuou na Alemanha e atua desde 2016. Tudo bem, professor? Tudo Prazer bem. recebê-lo. Obrigado por estar aqui. O assunto é inovação no trabalho. A gente fala sobre o profissional do futuro, a preparação dele a partir do cenário atual. Para o professor, o que é a inovação no trabalho, hoje em dia, né? Porque esse assunto também vai mudando conforme o tempo. Isso, é. Assim, inovação é uma palavra que tem se falado muito, assim, né? Que tem, tá tanto na cabeça dos executivos, quanto do pessoal que está trabalhando, quanto do mercado. Mas para mim, inovação no trabalho tem muito mais a ver com comportamento, com como agir, como ser, da famosa soft skill, né? Que é o que a gente fala que é o agir dentro do trabalho, do que de fato alguma coisa mais técnica, né? A grande questão que se confunde sobre inovação é achar que inovação é tecnologia, mas não é. Inovação tem muito mais a ver com o que estamos fazendo e como estamos fazendo e como é que está a nossa cabeça no meio disso tudo do que de fato tecnologia. É até nessa linha, porque existe uma forma de inovar mesmo em profissões onde não há uma ligação direta com áreas de tecnologia? Essa é uma pergunta que a gente faz bastante, assim, né? Inovação é só tecnologia? Não. Inclusive, acho que muito da inovação que acontece no nosso estado aqui, por exemplo, está fora do nosso ambiente de tecnologia. Claro que Florianópolis, aquele polo forte de tecnologia, né, bem famoso no mundo todo, mas a gente tem muita coisa acontecendo de inovação no interior, no oeste, no meio oeste, no norte, enfim, tem muita empresa fazendo. E como inovação não tem a ver com tecnologia, tem a ver com o fazer diferente, o criar um mercado novo, ou trabalhar de forma diferente no mesmo mercado, muita empresa de agro, indústria, serviço, varejo, tem muita gente inovando. E por que o profissional tem que inovar? Ou seja, isso passa a ser a partir de agora até uma, de certa forma, obrigação? Eu acho que é uma necessidade, assim, uma tendência. Não vai existir empresa que vai ser a mesma empresa durante muito tempo. Elas precisam mudar. Claro que existem alguns segmentos que precisam de mais velocidade de mudança, por exemplo, tecnologia, e outros que exigem menos, né? Mas a mudança deve existir, tem que existir, né? Então, são esses profissionais que vão fazer com que a empresa se adapte à realidade do mercado. E o mercado está cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo. Eu acho que é uma necessidade, é uma coisa que uma hora ou outra vai ser necessário, vai ser obrigatório. Hoje em dia é possível destacar algumas barreiras que existem em algumas empresas, talvez ligadas até um pouco mais ao conservadorismo, ou isso está ficando pelo caminho? Não, total. Assim, acho que as empresas que são mais voltadas à tecnologia, por exemplo, já têm esse mindset dentro do negócio, é mais tranquilo. Mas a grande barreira hoje para a inovação é cultura. É a cultura que a empresa estabeleceu. Então a gente tem muitos casos aí de empresas mais tradicionais, mais familiares, que já estão aí há muito tempo e tem aquela forma de pensar que time que está ganhando não se mexe, sabe? Então vamos continuar fazendo isso aqui. Só que o que te trouxe aqui, o que te trouxe fazer sucesso nos últimos 30 anos, não vai o que vai ser a mesma coisa, não é a mesma coisa, do que vai levar a empresa para os próximos 30 anos. Então essa questão cultural, essa resistência, essa forma de pensar da gestão, que é a grande barreira hoje em dia. E a estratégia para inovar? Qual é o caminho ideal para quem quer começar esse processo dentro da empresa? Existe uma estratégia básica, níveis também? Cara, assim, eu falo bastante, eu fiz muito trabalho com consultoria para muitas empresas diferentes e eu entendo que o pessoal tenta vir com método, tende a vir com estratégia, tende a vir com ferramenta, com sistema. Receita fácil? Não tem receita, esse é o ponto, né? Acho que o passo o essencial, onde começa e onde termina, inclusive, é gente, pessoas, né? Então, a empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas com esse mesmo objetivo, em prol do mesmo objetivo. Então, se a gente não mexe ali com a cabeça das pessoas, com a forma que as pessoas trabalham, pode trazer método, pode trazer sistema que vai tudo fora. Então, acho que o primeiro passo queremos fazer diferente, ok, vamos fazer diferente. Então, quem vai fazer diferente? Né? Como que vai ser feita essa gestão com essas pessoas? Eu acho que a primeira mudança a se fazer, o primeiro passo é na gestão, na cabeça dos gestores da empresa, para daí a coisa acontecer.
A inovação também está ligada às atividades que são feitas pelos profissionais. Por exemplo, no passado tinha aquele profissional super especializado que fazia aquela atividade com excelência. Hoje em dia existe uma atividade com excelência, mas não só ligada a uma área específica, mas a várias. Ou seja, há também uma ideia de que esse profissional ele tem que se especializar em vários locais diferentes? A gente gosta de um conceito chamado carreira em T. O que é uma carreira em T? É uma abrangência grande de conhecimento do profissional, que sabe um pouquinho de cada coisa, trabalhou em alguns segmentos, tem uma abrangência legal, assim, lateral, né? Mas tem a profundidade de alguma coisa específica, né? Então, vou dar um exemplo bobo, né? Eu trabalho com marketing. Então, um profissional de marketing bom seria um profissional que tem um conhecimento amplo de marketing, que vai desde a publicidade mais tradicional até o digital, mas que seja bastante especializado num ponto específico do que é marketing. Então, essa é a carreira em T. E acho que isso é bastante importante, tá? E não só em conhecimento técnico, né? Mas, de novo, voltando a soft skill, a comportamento, a forma de agir. Então, acho que também ter essa amplitude ajuda o profissional a pensar um pouco diferente também. Diversidade e inclusão. Como que isso também pode ser encaminhado para a inovação no mercado hoje? Cara, hoje é super importante, né? Acho que é super importante, essencial, porque quando a gente fala de inovação, a essência é que existe um problema a ser resolvido. Alguém, uma pessoa, um cliente, um consumidor tem um problema, a gente tem que buscar uma solução que seja diferente do que tem aí, né? Então, quando a gente tem esse problema e tu tem várias pessoas com backgrounds diferentes para olhar para o problema, isso ajuda muito. Cria o que a gente chama de divergência. Então, divergir, abrir possibilidades, né? Então, essa diversidade, essa inclusão tem a ver com pessoas de várias origens diferentes que vão ter olhares diferentes para esse problema. E essa diversidade, essa divergência entre as pessoas vai criar espaço criativo. E é isso que a gente quer. A gente falou um pouco também desse olhar corporativo, né, visando os colaboradores nessa leitura mais inovadora. E do ponto de vista pessoal, como que a pessoa pode exercitar isso, seja através de cursos, enfim, mas de que forma ela exercita a cabeça para inovar? Isso é uma boa pergunta. Assim, acho que, de novo, né, inovação, para mim, tem muito a ver com comportamento, né? Então, algumas palavras-chave que a gente coloca na mesa por exemplo, ousadia, resiliência, uma capacidade de aprendizado, flexibilidade, a capacidade de lidar com vários cenários diferentes. Então, assim, tem muito do comportamento que, claro, eu acho que como que se estuda? Na prática, entendendo, colocando comportamento no dia a dia. Então, tentando ser mais ousado aqui, tentando ser mais resiliente ali e se desenvolvendo. E, sim, estudar, claro, pode buscar curso, pode buscar capacitação, pode buscar enfim, o que está à disposição, mas é uma junção das duas coisas, né? É uma junção da teoria com a prática, senão a coisa não funciona. Hoje, para o profissional que está querendo seguir uma área específica, ou seja, quer mudar a carreira e quer inovar no mercado, o caminho básico, que no caso o senhor aplica através das escolas ou através de cursos, qual é o caminho indicado para esse profissional? Assim, primeiro que acho que inovação é uma coisa que, como a gente tem falado bastante, assim, é uma palavra em voga, né? E a gente às vezes acha que inovação é reinventar a roda. E não é verdade, isso não é. Inovação não tem a ver com ser o novo Google, sabe? Não é isso. Tem muita empresa que está inovando, mas não está mudando o mundo como a gente vê, sabe? Então isso acaba assustando um pouco o profissional, sabe? De achar que para ser inovador, eu tenho que ser o Steve Jobs, mas não é verdade isso. Então acho que o primeiro passo é desmistificar um pouquinho o que significa inovar e aí conseguir trabalhar com pequenos passos. Eu gosto de falar que inovação tem a ver com uma visão muito ambiciosa, mas que o primeiro passo ele é muito conservador, no sentido muito seguro. Então, passos, um passo atrás do outro, em direção a um caminho ambicioso, né? Então, se a pessoa ficar assustada achando que, nossa, para inovar eu vou ter que ser o Steve Jobs, ela nunca vai sair do lugar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Até sobre isso, existem níveis de inovação, dá para se classificar dessa forma, ou seja, algo que vai mudar a rotina na empresa, mas algo sensível, ou até algo que vai revolucionar totalmente a forma de trabalhar? Existem esses níveis? Sim, a gente... Conceitualmente falando? Sim. A gente costuma falar que tem inovação incremental, que é uma mudança construída em cima de alguma coisa já existente. Tem uma inovação mais robusta, uma inovação um pouquinho mais agressiva, que muda a forma de fazer um negócio mesmo. E tem a inovação disruptiva, né? Que aí realmente quebra um mercado. Quando eu chamo de disrupção, seria realmente agredir e transformar um mercado como ele é hoje. Então, no início, quando a gente fala em incremental, é fazer um processo de forma diferente, que tem um ganho para a empresa ou um ganho para o cliente. Isso é inovação, né?
Ao mesmo tempo que, sei lá, tivemos um exemplo do Uber aí que mudou completamente a forma com que as pessoas andam na cidade. Isso é disrupção, é realmente destruir um mercado como ele é e mudar. Mas entre o Uber e mudar um processo e ter um ganho da empresa, tem uma faixa enorme que a gente pode fazer. Acho que o grande ponto é a gente não ficar preso no Uber. Esse é o grande segredo. Hoje em dia a gente fala muito sobre inteligência artificial e a forma como isso também altera a rotina de produção, a forma de trabalhar e também a inovação está ligada diretamente a isso ou é um discurso que uma hora ou outra ia acontecer? Cara, assim, inteligência artificial é uma coisa que se discute há muito tempo já, já tem uma coisa que tem uma robustez legal no passado, mas estamos num pico de desenvolvimento que é muito alto e eu vou dizer que assim, a curva está ascendente, mas a gente vai ter muita coisa ainda a ver que vai impactar o mercado. Então a IA tem muito a evoluir ainda. Então acho que a gente está na superfície, sabe? É a ponta do iceberg. Eu já acho impressionante, assim. Acho que é uma coisa que, claro, veio para mudar a forma que as pessoas trabalham, com certeza. Muita empresa já está fazendo. A gente também na empresa faz bastante coisa utilizando IA como apoio. E o profissional tem que estar adaptado a isso, sabe? Tipo, toda inovação disruptiva, como eu falei, né, que quebra um mercado, ela acaba defasando empregos. Normal, acontece muito. Por exemplo, tu não liga mais e puxa uma telefonista. Isso não existe mais, né? Então, é natural que essas ondas de disrupção criem defasagem. Então, é importante o profissional entender se ele está nessa linha de ser defasado, de ser o trabalho defasado, e se ele está, o que ele pode fazer para fazer parte da revolução e não ser uma vítima da revolução. E ainda, falando sobre inteligência artificial, vai ter uma pessoa para operar ela, né? Uhum. Então, existe uma forma também de dar significado àquilo que é produzido pela IA, ou seja, é um caminho também para o profissional ter que se especializar nos próximos anos? Sim, assim, claro que tem as pessoas que vão desenvolver aquilo, aquela parte mais tecnologia, mais hard, né? Mas também eu entendo que somos gente ainda, é gente com gente, então os mercados que têm alto contato de pessoas com pessoas ou que têm necessidade disso, eles vão se fortalecer, né? Então, pode ver empresas de telemarketing e tal, que começaram a robotizar muito o atendimento, algumas empresas acharam o nicho de fazer o contrário, humanizar o atendimento e traz pessoa com pessoa. Eu acredito que esse relacionamento, gente com gente, ele nunca vai morrer. É uma coisa inerente do ser humano, né? Então, tu tem esses espaços para trabalhar, só que assim, o que não pode acontecer é tu ficar esperando ver o que vai acontecer. Eu acho que o ponto é se posicionar, escolher, se segmentar e trabalhar em prol disso. Professor, para encerrar a entrevista e para resumir também o papo que a gente teve até aqui, como que você definiria esse profissional que tem que se adaptar às mudanças e ele se destaca ao mesmo tempo? Show. Rapidinho. Cara, acho que a palavra é um profissional dinâmico. Profissional dinâmico é um profissional que ele tem capacidade de entender a situação e se adaptar para resolver um problema, né? Então, essa capacidade de aprendizado rápido, essa flexibilidade, claro, resiliência e corpo para não tomar um tapa do mercado e cair no chão, não pode, né? Então, o mercado ele é difícil, então é um profissional resiliente. Acho que tem muito da questão de como é que a gente se comporta em relação a um mundo volátil. É um mundo volátil que a gente está vivendo e cada vez vai ser mais, né? Então, para mim, o grande cerne da questão aqui é que os nossos profissionais têm que ser cada vez mais dinâmicos. Professor Thiago Marques, de MBA e pós-graduação do Senac em Santa Catarina, muito obrigado pela atenção conosco. Até uma próxima oportunidade. Show, muito obrigado por estar aqui. E logo mais tem o próximo capítulo do videocast CBN Carreiras.